Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre plano de contas na contabilidade. Falando aqui o que é um plano de contas na contabilidade. Plano de contas é um instrumento fundamental na contabilidade, sendo responsável por organizar e classificar todas as contas utilizadas para registro de operações financeiras de uma entidade. Ela serve como uma estrutura padronizada para identificar, registrar e interpretar informações financeiras, garantindo consistência e clareza nos registros contábeis. Ou seja, o plano de contas nada mais é do que um direcionamento para a elaboração dos relatórios financeiros, como balanço, DRE, fluxo de caixa, ou seja, é um padrão é, elaborado até com direcionamento e orientação do CPC 26 para nos dar o caminho para manter um padrão de elaboração de todos os relatórios financeiros na contabilidade. Bom, aqui a gente tem a estrutura de um plano de contas. Ele deve ser estruturado dessa forma, como ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. Dentro desses grupos, a gente tem as subcontas, né? Que são o... Já tem subgrupos, que é onde é alocado as subcontas, que é o ativo circulante, ativo não circulante, tem um passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, que tem o capital social, reserva de lucro, prejuízos acumulados, receitas operacionais, receitas não operacionais e as despesas operacionais e as despesas financeiras. Bom, eu tenho um modelo aqui de plano de contas. Um ponto importante também do plano de contas que ele é organizado e a sequência dele é de acordo como as contas se transformam em dinheiro, com a velocidade que as contas se transformam em dinheiro. Por exemplo, ou seja, por ordem de liquidez. Quanto mais líquida, mais é a liquidez. Quanto maior for a liquidez de cada conta, ela aparece em primeiro no plano de contas. Por exemplo, o caixa da empresa é um dinheiro que a empresa já tem disponível. Então, ela tem um alto índice de liquidez, então ela aparece em primeiro. Que aí a gente tem aqui o grupo do ativo, o ativo circulante, o ativo circulante. São as contas que se transformam em dinheiro, tem o objetivo de ser transformado em dinheiro aí nos próximos 12 meses. Então a gente já tem um caixa, tem um grupo do caixa, caixa geral, banco com movimento. Então a gente tem aqui o grupo, o subgrupo, e dentro desse subgrupo a gente tem outros subgrupos, que é o caixa geral, banco conta movimento, e dentro desses subgrupos a gente tem as contas analíticas. Então aqui a gente tem as contas sintéticas, que são os grupos, e as contas analíticas, que é onde é feita a contabilidade de fato, onde é feito os registros contábeis. Então a gente tem aqui um modelo de banco 1, banco A e o banco B. Aí a gente tem um contas a receber, que pela lógica que fora do caixa ele tem o maior índice de liquidez, tirando o caixa. Aí tem um grupo dele aqui, e dentro desse grupo a gente tem aqui as contas contábeis, que é os clientes, outras contas a receber e as duplicadas descontadas. Depois vem o estoque, mercadorias, produtos acabados, insumos e outros. A gente tem outro grupo aqui o segundo grupo mais importante aqui do ativo é o ativo não circulante, é o que tem a finalidade, que tem a liquidez mais demorada, ou seja, acima de 12 meses. 12 meses, normalmente na contabilidade, acima de 12 meses. Então, por exemplo, a gente tem um contas a receber, esse contas a receber, também conhecido como longo prazo, são direitos que a empresa tem a receber acima de 12 meses. Então, ele se encaixa aqui dentro do ativo não circulante. Que aí tem um contas a receber, que é a conta sintética, e as contas analíticas, onde é feito os registros contábeis, que aqui tem o clientes e outras contas. Aí tem investimentos e o intangível. O intangível ele fica lá embaixo porque ele não tem o objetivo, os investimentos, tem um intangível e tem um tangível, que é o imobilizado, que não tem o objetivo de ser transformado em dinheiro. Ou seja, ele não tem o objetivo principal dele é operacional e não de gerar caixa para a empresa. Ou seja, ele tem o objetivo de fazer a empresa funcionar. Por exemplo, o imobilizado de uma empresa, maquinários, veículos, o terreno, o prédio da empresa, ou seja, que são fundamentais aí para o funcionamento da empresa. A gente tem um passivo,
que no balanço patrimonial fica do lado direito do balanço, que é a parte negativa, ou seja, onde é registrado, são as contas onde são registradas as obrigações da empresa. Ele tem a mesma característica do ativo circulante e ativo não circulante. A gente tem o passivo circulante e o passivo não circulante, que registra as obrigações que a empresa tem a pagar nos próximos 12 meses, que é o curto prazo, e tem o não circulante, que são as obrigações que a empresa tem a pagar além de 12 meses. Além de 12 meses, a perda de vistas fica registrado, são as obrigações que a empresa tem pagado a longo prazo. Normalmente, no longo prazo está registrado empréstimos, empréstimos e financiamentos que a empresa faz, que normalmente é financiado além de 12 meses. Então aqui a gente tem o passivo circulante, tem aqui o simples a recolher, que são impostos, INSS, fornecedores, outras contas, tem os empréstimos bancários. Tem um passivo não circulante, aqui normalmente no passivo circulante ficam aí os empréstimos bancários mesmo. Então a gente tem um outro grupo, que é o patrimônio líquido da empresa, que também fica no passivo, que é o passivo não exigível, que é o capital investido pelos sócios acionistas e é onde é realocado os lucros. Quando a empresa é lucrativa, fica alocado aí os lucros acumulados, onde é feito reserva de lucros ou até capital a ser distribuído. Tem os prejuízos acumulados também, que reduz aqui o patrimônio líquido. Então aqui fica registrado praticamente aí o capital que é investido pelos sócios acionistas e historicamente verificar a evolução, verificar se esse capital ele está sendo rentável ou se o negócio da empresa não está sendo rentável, esse capital, o patrimônio líquido, tem a tendência de vir em queda. Dependendo da situação, que não é uma situação positiva da empresa, às vezes o patrimônio líquido, a situação da empresa é tão ruim que o patrimônio líquido chega a ficar negativo. Normalmente essa empresa ela entra em recuperação judicial. Bom, a gente tem agora, falamos até agora das contas patrimoniais, temos as contas de resultado, que é as contas de receitas e as contas de custos e despesas. Aqui tá 3, começa 3, mas dependendo do plano de contas, o custos e despesas ficam alocados no grupo 4 e receitas no grupo 3. Daí não influencia tanto. Aí vai de acordo com a necessidade do seu plano de contas. Bom, aqui esse plano de contas que eu peguei na internet. O grupo 3, onde fica alocado os custos e despesas da empresa. Mantém praticamente a estrutura das contas patrimoniais, que aí tem um subgrupo, que é as contas sintéticas, e a gente tem as contas analíticas que ficam alocadas dentro do subgrupo das contas sintéticas, que aí tem o custo com materiais, custo de mão de obra, salários, encargos sociais, aí tem o custo da mercadoria vendida, né, que é o CMV, custo dos serviços prestados, aí tem as despesas operacionais, mão de obras, encargos sociais, aluguéis, aí tem as perdas de capital, baixas de ativo não circulante, custos de alienação de investimento. Aí tem as receitas, que são onde é investido, onde é registrado todas as vendas e receitas da empresa. Tem a receita bruta de vendas, de mercadorias, tem de produtos, serviços prestados. Aí tem as deduções das receitas brutas, que aí são os impostos incidentes sobre as vendas. Devoluções, cancelamentos de vendas, que tem até aqui, devoluções de serviços cancelados. E tem outras receitas que não estão ligadas diretamente à operação, ao principal objetivo social da empresa. Que aí tem vendas de ativo não circulante, receitas de alienação de investimentos, ou seja, outras receitas, outras formas de captação de recursos da empresa que não estão ligados ao seu objetivo social principal. Que aí, igual temos um exemplo aqui, que é a venda de um ativo de um imobilizado da empresa. Por exemplo, ela tem um veículo lá que ela não vai mais utilizar, às vezes ela está fazendo uma renovação de frota e ela vende esses veículos antigos. É uma forma de captação de recursos, é uma receita que entra na empresa, mas que não está ligado diretamente ao seu objetivo social, então ela é classificada aqui em outras receitas operacionais. Bom, pessoal, termina aqui o vídeo falando um pouquinho sobre o plano de contas. Espero ter ajudado. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.